Podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Estamos começando mais um Bichos Tagarelas, nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro de 2024, com muitas notícias boas. Vacina do Butantan contra a dengue é eficaz, diz estudo. Ministério da Justiça diz que mortes violentas caíram 4%. BNDES prepara cartão de crédito para PMS. Desemprego recua a 7,8% na média de 2023. Copom reduz juros a 11,25% e sinaliza novos cortes. Teles sabiam de ataque para o software espião e não alertaram a Anatel. Os destaques internacionais e o nosso querido correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e a nossa querida Rádio ONU, onde Brasil, 56% das crianças do segundo ano do ensino fundamental não aprenderam a ler e a escrever. Eu me lembro, na minha época, no primeiro ano, a gente já sabia ler, escrever, até fazer pequenas redações, e eu sempre estudei em escola pública. E Corte Internacional de Justiça diz que Rússia violou elementos de tratado antiterrorismo na Ucrânia. Bem, vamos começar a trabalhar. Notícia boa! Sabe que eu tô gostando de dar notícias boas? E a última fase de testes de uma vacina contra a dengue desenvolvida no Brasil mostrou uma eficácia geral de 79,5% na prevenção da doença após uma única dose. Vocês imaginam a economia, segundo o novo estudo. Com o resultado positivo, a intenção dos pesquisadores é submeter a vacina à aprovação da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no segundo semestre de 2024. Esse imunizante é brasileiro, é do Butantan de São Paulo. E os detalhes sobre o desempenho da nova imunização estão no artigo no periódico The New England Journal of Medicine, uma das principais publicações médicas do mundo. Por se tratar um ensaio clínico de fase 3, o mais amplo necessário antes que uma vacina ou outra intervenção médica possa ser liberada para a população, o trabalho contou com a participação de mais de 16 mil voluntários espalhados por 15 cidades brasileiras em todas as regiões do país entre fevereiro de 2016 e julho de 2019. Então, a gente tem que dar parabéns para o pessoal do Butantan, e sim, o Brasil pode e está dando certo. Nós temos que perder aquela questão que a gente é o bicho feio das nações, dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Não, o Brasil pode e está dando certo. Parabéns, Butantan, pela vacina contra a dengue, que deve ser liberada apenas em 2025 pela Anvisa. Dose única, você não tem que tomar 2 doses. Então, uma notícia fantástica para vocês. E direto de Nova York, a nossa parceira, a Rádio ONU, com seus boletins.
Este 1º de fevereiro marca 3 anos após a derrubada do governo democraticamente eleito em Myanmar. Na ação foram detidos vários líderes, incluindo a então conselheira de Estado, Aung San Suu Kyi. Para o secretário-geral da ONU, António Guterres, a crise continua piorando e o efeito é arrasador sobre civis. Na passagem do 3º aniversário do golpe, o líder das Nações Unidas enfatiza a urgência de se abrir uma via para uma transição democrática com um retorno ao regime civil. Em nota emitida pelo seu porta-voz, em Nova Iorque, Guterres condena todas as formas de violência e faz um apelo em favor da proteção de civis e do fim dos confrontos. A mensagem pede o fim da campanha militar de violência contra civis e da repressão política, ressaltando que os seus autores devem ser responsabilizados. Para o secretário-geral, outra razão de preocupação é a intenção declarada dos militares de avançar para eleições num contexto de intensificação de confrontos e violações dos direitos humanos em todo o país. Estima-se que 18.600.000 pessoas em Myanmar, ou 1/3 da população do país, precisem urgentemente de assistência humanitária. O total era de 1 milhão antes da tomada de poder pelos militares há 3 anos. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Gavan. Podcast Bichos Tagarelas. E olha só essa. As operadoras Claro, TIM e Vivo sabiam que suas redes estavam sendo atacadas por software espião First Mile, contratado pela ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, e por outros órgãos públicos, mas não avisaram a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. A necessidade de comunicação em casos do tipo consta em regimento do setor e é obrigatória. Procuradas, as 3 operadoras não se manifestaram sobre a falta de notificação e as invasões. Em nota à Folha de São Paulo, a Anatel disse que Claro, TIM e Vivo não notificaram a agência sobre ataques ou tentativas de invasão por meio de software First Mile, o que pode gerar punição administrativa. A Anatel informou que, apesar de as operadoras não terem informado, identificou-se que medidas de proteção para evitar os acessos indevidos tinham sido tomadas num passado recente. Ou seja, ninguém é punido, ninguém vai ser punido. Como mostrou a Folha de São Paulo, a Polícia Federal encontrou um e-mail em que um funcionário da empresa responsável pela First Mile relata uma tentativa de invasão na rede da TIM. As empresas, diz a Anatel, teriam corrigido as falhas que permitiam que a ferramenta monitorasse a localização de aparelhos celulares, mas não notificaram a agência à época da descoberta das invasões operadas pela First Mile. E isso aí gerou demissões na ABIN, Polícia Federal. Está ainda um clima muito ruim ali dessa espionagem que teria ocorrido no governo Jair Bolsonaro. Podcast Bichos Tagarelas. A Corte Internacional de Justiça, CIJ, emitiu nesta quarta-feira decisão sobre o caso em que a Ucrânia acusa a Rússia de financiamento ao terrorismo e discriminação à comunidade da Crimeia após a invasão da região em 2014. The court therefore finds that the Russian Federation, by maintaining the ban on the Mejlis. No veredito, o tribunal destacou que a Rússia violou partes da Convenção Internacional para a Supressão do Financiamento do Terrorismo ao não investigar o apoio financeiro a grupos separatistas no leste da Ucrânia nesse período. O outro tratado infringido pelo país foi sobre a erradicação da discriminação racial. O tribunal rejeitou todas as outras acusações feitas pela Ucrânia associadas à Convenção sobre Supressão do Financiamento ao Terrorismo. Ao apresentar o caso, os magistrados disseram que não abordariam nenhuma outra disputa entre as duas partes, após lembrarem que a situação atual na Ucrânia é muito diferente da que era quando o caso foi submetido. O documento descreve uma realidade atual em que as partes estão envolvidas em intensos confrontos, com imensa perda de vidas e sofrimento tremendo. A Corte rejeitou o pedido da Ucrânia para que Moscou pagasse indemnizações pelos ataques no leste da Ucrânia atribuídos a rebeldes pró-Rússia, incluindo a queda do voo MH17 da Malaysia Airlines. No incidente, que aconteceu em 17 de julho de 2014, morreram todos os 298 passageiros e tripulantes. Da ONU News em Nova Iorque, Eleutério Gavan. Notícia boa!
Mais uma notícia boa. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu nesta quarta-feira reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic, para 11,25% ao ano e manter a sinalização por cortes da mesma magnitude nas próximas reuniões. Então, em breve, teremos uma taxa Selic, taxa de juros, menor de apenas um dígito. Essa vai ser comemorada por todo o empresariado. Dessa forma, então, o comitê preserva o ritmo do afrouxamento monetário aplicado desde agosto passado, mesmo com a entrada do Banco Central de mais 2 diretores indicados pelo presidente Lula. Apesar de manter as projeções para a inflação em seus cenários de referência em 13,5% em 2024 e 3,2% em 2025, o Copom modificou levemente as expectativas para os preços administrados de 4,5% para 4,2% em 2024 e de 13,5% para 3,8% em 2025. Analistas apontavam antes do encontro que um novo corte de 0,5% seria a medida adotada. Considerando os indicadores recentes de inflação, de acordo com o Boletim Focus divulgado na terça-feira, o mercado espera que o IPCA termine 2024 com 3,81%. Na semana anterior, a previsão era de 3,86%. A inflação controlada é a principal meta do Banco Central. Notícia boa! Eu não acredito. Mais uma boa notícia. Então, parece o programa do meu amigo Só Notícias Boas, que ocorre, é um site aqui de Brasília. A taxa de desemprego do Brasil recuou 7,8% na média anual de 2023, apontam dados divulgados pelo IBGE. O resultado indica uma queda de 1,8 ponto percentual ante 2022. A taxa de 7,8% é a menor desde 2014, que foi de 7%. À época, o indicador atingiu a mínima da série histórica iniciada em 2012. O desemprego aumentou após 2014, com a crise econômica de 2015 e 2016 e a pandemia iniciada em 2020. Considerando somente o quarto trimestre de 2023, que traz um panorama mais momentâneo do mercado de trabalho, a taxa de desocupação recuou 7,4% no país. Trata-se do menor patamar para esse intervalo do ano desde 2014, que foi de 6,6%. O novo resultado veio após a taxa de desemprego marcar 7,7% no período de julho a setembro do ano passado. Então, uma belíssima notícia, porque ter emprego é ter autoestima e todos nós precisamos de emprego. Então, chegar a um dígito, né, de desemprego é um golaço, e o que a gente espera é que esse desemprego cada vez caia mais, né, agora 7,8% em 2023, e quem sabe um dia nós teremos o pleno emprego e também, de repente, por que não acabar até o Bolsa Família se tivermos uma taxa de emprego, né, plena no nosso país. Notícia boa! E mais uma notícia boa. Quem sabe, né? Por que não dar notícias boas sempre? É muito bom. O governo federal anunciou a queda de 4,17% no número de crimes violentos letais
em 2023. Conforme as estatísticas, foram registradas 40.429 mortes desse tipo em 2023. Muita coisa, um número ainda muito grande, ante 42.190 em 2022. Os dados incluem homicídio, latrocínio, lesão corporal, seguida de morte e feminicídio. Segundo o painel construído pelo governo, houve uma queda de 1,88% na quantidade de feminicídios. Isso aqui em um ano. Isso não ocorre aqui em Brasília, que está aumentando cada vez mais os feminicídios na capital federal. Foram 1.438 em 2022, enquanto em 2023 o país registrou 1.411 feminicídios. Muita gente. Você imagina, 1.411 mulheres morreram devido a maioria aos seus companheiros covardes, né, que esperam ficar com uma estada pequena no presídio, né? Eles ficam muito pouco tempo, esse que é o problema. Tu deveria ficar ali 30, 35 anos e daí tu aprende que não pode matar a sua companheira porque ninguém é dono de ninguém. Você não é dono da sua mulher. E o que esses imbecis acreditam nas suas cabeças é justamente isso, e também devido à impunidade. Esses monstros, daqui a 3, 4 anos, estão de volta nas ruas para praticarem muitas vezes o mesmo crime. Podcast Bichos Tagarelas. E que coisa boa ter o Carlos Kaminski aqui conosco. Vamos ao seu boletim direto dos Estados Unidos. Fala, querido Kaminski. Olá, Ricardo Veg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E o ex-presidente Donald Trump está vencendo o presidente Joe Biden em 7 estados aqui para a próxima eleição. Mas seu apoio pode evaporar se ele for condenado no tribunal, de acordo com novas pesquisas. Em um sinal preocupante para os democratas, Trump, o provável candidato do Partido Republicano, está liderando Biden na Carolina do Norte, Nevada, Geórgia, Wisconsin, Michigan, Arizona e Pensilvânia, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg Morning Consult, divulgada em 31 de janeiro. Esses estados, com seus 93 votos eleitorais combinados, provavelmente determinarão o resultado da próxima eleição de 2024. A pesquisa, realizada entre 16 e 22 de janeiro, fez uma amostra de 4.956 eleitores registrados em todos os 7 estados e tem uma margem de erro de mais ou menos 1 ponto percentual. A liderança de Trump é maior no estado da Carolina do Norte, onde ele leva 49% dos eleitores, enquanto Joe Biden fica com 39%. Ele está à frente por um único dígito nos outros 6 estados. Na pesquisa, Trump também recebeu notas mais altas nas principais questões de votação, incluindo economia e imigração. Outras pesquisas recentes descobriram que Trump tem uma ligeira vantagem sobre Biden no próximo encontro eleitoral. A Emerson College, que revelou que o ex-presidente tem uma vantagem de 1 ponto percentual sobre Biden. No entanto, há um problema na pesquisa da Bloomberg Morning Consult.
A maioria dos eleitores, em todos os 7 estados, disseram que não estariam dispostos a votar em Trump se ele fosse condenado por alguma daquelas ações que ele tem na justiça. Se o tribunal o condenasse ou prendesse, Trump, a maioria dos eleitores não votaria mais nele. Acontece que os advogados, a equipe jurídica de Trump, vem mantendo um grande esforço para adiar esses julgamentos e tentar a todo custo fazer com que isso aconteça somente após a eleição. E dos eleitores que apoiaram Trump em 2016, 25% disseram que reiterariam o seu voto em Trump, mesmo que ele fosse culpado. É isso aí, a eleição aqui nos Estados Unidos a todo vapor. Ainda estamos no período de escolha dos candidatos a presidente nas primárias, mas todos sabem que Trump e Biden vão se enfrentar lá na frente. Um forte abraço a todos. Ricardo Weg, quem tem um pequeno negócio, o caso da minha filha, tem um pequeno restaurante que lucro nunca dá, mas ela é insistente e precisam, obviamente, os pequenos de crédito. E depois de prever 250 bilhões de reais ao novo plano industrial do governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, prepara 2 anúncios direcionados às micro, pequenas e médias empresas. Um deles é a nova versão do cartão BNDES, que passará a contar com garantias do Fundo Garantidor de Investimentos, o FGI, abastecido com recursos públicos. O segundo é uma linha em parceria com o Sebrae, com potencial de emprestar até 8 bilhões e 400 milhões de reais. Uma bela notícia. Um dos fundos, atualmente há 871 mil cartões ativos, que também podem ser solicitados pelos MEIs, os microempreendedores individuais. Em 2023, eles movimentaram 616 milhões de reais. O funcionamento é similar de um cartão de crédito, mas com cifras e prazos maiores. O banco parceiro emite o cartão, cujo limite é de até 2 milhões. Com dinheiro é possível comprar máquinas e equipamentos nacionais pré-definidos, que podem ser pagos em até 4 anos. Apesar do limite elevado, o ticket médio, segundo o BNDES, fica abaixo de 100 mil reais. Então, vamos lá, uma bela notícia e a parceria sempre com o Sebrae. Internacional. E vamos aos destaques internacionais. New York Times: países se unem em apoio à agência da ONU que atua em Gaza. Washington Post: Trump gastou mais de 55 milhões de doadores em honorários advocatícios em 2023. Wall Street Journal: novo imposto global está prestes a arrecadar bilhões, mas os Estados Unidos estão fora. Clarim: em discussão na Câmara, pacote de reformas de Milei continua a sofrer cortes. E o Espectador da Colômbia: cresce a pressão para que a Colômbia quebre estrondoso silêncio sobre a Venezuela, que é o caso aqui do Brasil. E o País: para tentar minimizar efeitos da seca, Barcelona pede que turistas tenham consumo consciente de água. Será que estão pedindo para não tomarem banho, hein? Porque, olha, a água tu tem que tomar, não é só o consumo consciente, deve ser não tomar banho lá
em Barcelona. Le Figaro, protesto de agricultores, mais de 1.000 tratores chegam a Bruxelas. The Guardian, Banco da Inglaterra deve manter taxas e alertar sobre a inflação. Financial Times, acionistas da Tesla votarão imediatamente mudança de sede fiscal para o Texas, diz Musk. E a Conferência Nacional das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento disse que se a guerra terminasse imediatamente, levaria décadas para que a economia de Gaza se recuperasse. Segundo o órgão, o PIB per capita caiu 26,1% em 2023. Já o premier israelense Benjamin Netanyahu pediu o fim da missão da agência da ONU. Na semana passada foram divulgadas informações de que funcionários estariam envolvidos no ataque do Hamas a Israel. E a Duma, Câmara Baixa Russa, aprovou a lei que permitirá às autoridades, olha só, confiscar os bens de pessoas que criticarem o exército do país. Abrange crimes como justificar o terrorismo ucraniano e espalhar notícias falsas sobre os militares. Segue para a Casa Alta e depois para a sanção de Putin. Putin deve ser reconduzido nas eleições que devem ocorrer este ano. Há mais um mandato. Será o presidente mais longevo da Rússia, né, quando virou Rússia, não antes, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a taxa de aprovação de trabalho do Joe Biden dos Estados Unidos caiu, foi de 40% em dezembro para 38% em janeiro. Isso aí já vai sinalizando ali a possibilidade do Trump vencer a eleição presidencial americana. Podcast Bichos Tagarelas. Infelizmente, acabou o Bichos Tagarelas desta quinta-feira, 1º de fevereiro de 2024. Agradecer ao Maurício Viana, nosso super editor e cineasta, ao Ricardo Egg, que é um parceiro, irmão, querido e mestre em marketing digital. E o Carlos Kaminski, parceirão de todos os dias. E amanhã nós esperamos um programa recheado de bons comentários. Estão todos pedindo que Renato Rossi volte com seus comentários do mundo automobilístico. Vou cutucar o nosso querido Renato Rossi. Olha, obrigado pela sua audiência. O Bichos Tagarelas depende da audiência de vocês para continuarmos aqui, porque não é fácil, todos aqui trabalham por amor à camiseta. Um forte abraço e até amanhã. Amanhã é sexta-feira, é o dia do sextou e da dica do Maurício Viana sobre o filme de Maurício Viana. Então tô doido para assistir a dica de Maurício Viana, que todos nós merecemos um final de semana bem tranquilo, com muito amor, carinho e aquele futebol do sábado pela manhã que eu jogo sempre aqui no Minas Tênis Clube. Estou mudando de posição agora, era lateral esquerdo e agora cabeça de área. Daqui uns dias vou para o banco de reservas ali, não sendo um auxiliar, quem sabe um auxiliar técnico, porque a vida, 63 anos, vai pesando nas costas. Mas por enquanto vamos tentar mais um campeonato aqui no Minas Tênis Clube.
Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.